Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Valdir Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui na cidade de Betim, Minas Gerais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as escolhas de Daniel. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificação, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vamos juntos crescer na palavra de Deus. O texto que nós vamos meditar hoje encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, e diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que é uma escolha? No sentido mais simples da definição, escolha é uma decisão. Todos os dias nós somos obrigados a fazer escolhas e as nossas escolhas fazem toda a diferença. Elas fazem com que nós sejamos vitoriosos ou não diante de uma situação. Mas o texto que nós lemos nos fala acerca de uma decisão que Daniel teve que tomar a fim de que ele pudesse ter testada a sua fé, a fim de ser provada a sua fé. Mas antes de falarmos dessa escolha de Daniel, deixa eu falar um pouquinho sobre Daniel. Quem era Daniel? Daniel era um jovem, talvez aí entre os 16 e 18 anos. Estando ele ainda na flor da idade, o seu país, a sua tribo de Judá, foi invadida e eles foram levados cativos para o reino da Babilônia. E então Daniel foi arrancado da sua casa, tirado do convívio dos seus amigos, dos seus familiares, e foi levado como prisioneiro para uma terra longínqua e distante. Uma distância mais ou menos de uns 600 quilômetros de Judá até a Babilônia. E ali então o povo de Israel passou cativo 80 anos, 70 anos. E nós vemos então o quanto Daniel foi importante para esse período, porque ele tomou uma decisão que determinou toda a sua estadia durante o tempo do cativeiro e a sua importância naquele reino. Daniel, então, ao ser levado juntamente com os seus amigos, ele toma uma decisão no seu coração. O rei havia escolhido entre os jovens de Judá, os que foram levados cativos, aqueles mais capazes, aqueles mais instruídos, e os levou para serem instruídos na ciência dos caldeus, na astrologia, na ciência, matemática, filosofia. E então o rei queria aproveitá-los no seu reino. A Babilônia dominava sobre muitos territórios, então precisava sempre de gente capaz para fazer um governo forte e próspero. E Daniel estava entre esses. Daniel e os seus 3 amigos foram levados à presença do rei. Chegando lá, o rei determinou que eles deveriam comer uma determinada comida, e Daniel percebeu nessa comida, nesse cardápio, nessa maneira de se alimentar, algo que provavelmente estaria desagradando ao Senhor. Então, Daniel tomou uma decisão de não comer aquela comida. Alguns estudiosos afirmam que o fato de Daniel não querer comer aquela comida muito provavelmente tinha a ver com aquilo que ele havia aprendido na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 14, onde fala sobre animais puros e impuros, quais ele não poderia comer, a alimentação que era proibida para os judeus. E também era um ritual da Babilônia que a alimentação fosse oferecida aos deuses, principalmente ao deus Bel, que é o deus supremo da Babilônia, Bel Marduk. Então, antes do rei se alimentar, aquela comida, aquela bebida, era oferecida ao deus da Babilônia, porque acreditava-se que oferecendo aquela comida ao deus primeiro, ele receberia força e proteção da parte desses deuses. Então, Daniel identificou ali um sacrifício, uma oferenda a um ídolo. E ele entendia perfeitamente a lei de Moisés. E ele sabia, conforme
o Senhor ordenou no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, essas palavras intimarás a teus filhos e as inculcarás, colocará na sua cabeça, no seu coração, para que eles possam aprender por todos os dias da sua vida a temer o Senhor. E uma das palavras que eles aprenderam é que o Senhor abomina a idolatria. Não servireis a outros deuses, não servireis a outros ídolos. O Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. E ele então entendeu que aquela prática estava contrária à palavra de Deus e, portanto, decidiu no seu coração não se contaminar. Escolheu não se contaminar, não importa quais seriam as consequências. E eu quero falar então sobre essas escolhas de Daniel que o possibilitaram vencer esse período que ele passou na Babilônia. A primeira das escolhas que Daniel fez foi que ele escolheu servir a Deus acima de tudo. Servir a Deus acima de tudo é algo difícil. O que está implícito nesse servir a Deus acima de tudo? Quando Jesus foi interpelado por um dos fariseus que perguntaram: mestre, qual é o supremo mandamento? Qual é o grande mandamento? Então, Jesus, Marcos 12, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, deixa eu ir lá. Então, Jesus respondeu dizendo: olha, o grande mandamento é esse aqui. Deixa eu falar para vocês. Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 30. Jesus respondeu assim: chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal mandamento é esse: escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, esse mandamento mostra-nos como Daniel amou o Senhor e como também nós devemos amar o Senhor. Essa escolha de amar o Senhor acima de tudo está implicada em primeiro lugar, amar a Deus acima de tudo, colocar, conforme nós lemos no texto de Marcos, colocar o Senhor como aquele que é o primeiro no nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração é a sede da vida. É onde nós entendemos que Deus deve ter a primazia, o primeiro lugar, acima de todos os outros e de todas as coisas. Daniel colocou firmemente no seu coração o desejo: eu vou servir a Deus, não importa se eu estou numa cultura diferente, uma cultura longínqua, não importa se os outros jovens estão aproveitando, eu decido, vou amar o Senhor, mesmo estando distante da igreja, distante dos meus líderes, distante da minha família, eu vou amar o Senhor. Daniel decidiu isso, mesmo não estando sendo agora liderado por ninguém, tão somente ele precisava pôr em prática os ensinamentos que ele tinha aprendido e ele decidiu: eu vou amar o Senhor acima de tudo. Jovem, essa é a decisão que nós precisamos tomar. Você que já está mais maduro, essa é a decisão que você precisa tomar. E você que já é idoso, essa é a decisão que nós precisamos tomar. Amar o Senhor acima de tudo, até o fim. Ainda não completamos a nossa carreira nessa terra. Precisamos amar o Senhor até o fim. Decida-se, escolha sempre amar a Deus sobre todas as coisas. Dê a Ele o primeiro lugar na sua vida. Entregue a Ele o seu coração. E isso implica em mais coisas. Por quê? Porque Deus exige intensidade nesse amor. Não é um amor qualquer, um amor morno, um amor mais ou menos, não. É um amor intenso. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. O que isso significa? É permitir que Ele governe as nossas emoções. Nós não podemos amar a Deus de acordo com o que nós estamos sentindo. Nós não podemos amar a Deus de uma forma passional, não. Nós precisamos amar a Deus independente de como estiver o nosso estado emocional. Podemos estar tristes, abatidos, desanimados, ainda assim precisamos amar a Deus. Será que Daniel não estava triste?
Será que Daniel não estava abatido? Será que estava feliz de estar sendo prisioneiro, cativo? Obviamente que não, mas no seu coração havia o desejo de servir o Senhor acima de tudo, com intensidade, toda a sua alma. É permitir Deus governar, é dizer: Senhor, está nas suas mãos a minha vida e eu te entrego as minhas emoções, cuida de mim. É isso, Daniel entregou os seus sentimentos a Deus, a sua alma ao Senhor, e ele estava com toda certeza confiado no poder de Deus. Significa ainda amar o Senhor com todo entendimento. O que é isso? É com consciência, com inteligência e a razão. Nós precisamos colocar esses elementos em ação, conhecer a Deus, saber a sua vontade e através da sua palavra e conscientemente nós decidimos agir de acordo com aquilo que agrada o Senhor. Isso é servir a Deus com entendimento. Não é uma fé que exige de nós uma obediência cega. Não. É uma obediência com inteligência, sabendo o que Deus pede de nós, aquilo que agrada o Senhor. E que nós fazemos porque nós queremos agradá-lo. É a reciprocidade desse amor que Deus tem por nós. Ainda diz que devemos amar o Senhor com todas as nossas forças. É entregar, é doar a nossa vida realmente a Ele. É não querer que Deus receba apenas sacrifícios, rituais. Não, Ele deseja ser amado com todas as nossas forças, com todas as suas forças. Isso mesmo que nós tenhamos que pagar um alto preço por ter esse amor, por servi-lo, é expressar a nossa fidelidade a Ele. Ele quer ser amado com toda a força. Daniel amou o Senhor dessa maneira, com toda a sua força, colocou todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e toda a sua força nesse amor e nessa dedicação ao Senhor ao tomar essa decisão. Eu decido amar a Deus acima de tudo, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, eu vou amar a Deus. É assim que Deus quer que nós o amemos. A segunda escolha que Daniel faz na sua vida, a segunda escolha que ele toma, é que ele escolheu não se deixar influenciar por pressões externas lá onde ele estava. Não se deixe pressionar pelo mundo. Jovem, principalmente você jovem, que sofre tantas pressões do grupo, pressões por causa da virgindade, talvez. Pressões por causa do seu padrão moral. Pressões por não beber, por não usar drogas. Pressões por, às vezes, falar que você é careta, porque você é um servo, uma serva de Deus. Você, jovem que serve ao Senhor, permaneça firme. Não se deixe influenciar por pressões externas. Não se deixe vencer pelo mundo. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. Permaneça firme na palavra e você vai vencer qualquer ação do maligno. Na primeira carta de João, eu quero ler para você, primeira carta de João, capítulo 5, no versículo 5, nós temos aqui uma palavra para te animar e diz assim, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Aquele que vence o mundo é o que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É esse que tem um relacionamento, é esse que tem uma fé viva em Jesus Cristo, esse vence o mundo. Não é aquele que tão somente tem um conhecimento intelectual, não é aquele tão somente que tem um conhecimento secular. Não é aquele que entende de todas as situações do mundo. Não. Vence aquele que obedece o Senhor. Não é aquele que tem pensamento positivo. Não é aquele que está sempre pensando positivamente. Não. É aquele que tem a fé viva em Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus, esse vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a sua fé. A fé em Jesus Cristo faz com que você vença o mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Portanto, nenhuma obra do diabo vai prevalecer na sua vida. Se você obedecer à palavra e não aceitar as pressões externas do mundo sobre você, pela palavra você vai vencer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Então decida-se, porque Daniel decidiu. Ele estava ali no meio da cultura caldeia, ele estava ali longe de tudo, podendo fazer tudo, não tinha aparentemente problema nenhum, mas ele decidiu: não vou participar dessas coisas, não vou desagradar ao meu Deus. É isso que você precisa, decidir no coração, não desagradar o Senhor, antes não ceder às pressões do mundo e permanecer firme. Ainda na carta do apóstolo João, no capítulo 2, nos versículos 14 a 15, ele diz assim, olha, filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. 1 João, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vocês são fortes e já venceram o maligno. Então, há uma força na vida daquele que serve o Senhor, há uma força, há um poder dado pelo Senhor, mediante a ação do Espírito Santo sobre sua vida para vencer as pressões externas e permanecer fiel ao Senhor. Foi isso que aconteceu com Daniel. Deus fortaleceu Daniel, o Espírito de Deus fortaleceu Daniel para que ele pudesse dizer não às pressões externas, não às pressões da Babilônia e assim abandonar os princípios da palavra de Deus. Daniel permaneceu firme no caminho do Senhor. Ainda há uma palavra que é tão importante para nós, que ela se encontra no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, vamos ler, por favor, onde nós aprendemos algo muito interessante acerca da amizade com o mundo, do que quer dizer nós andarmos juntamente com a visão do mundo. O que é o mundo? É o conjunto de homens e coisas, o sistema que fechado entre si se opõe à vontade de Deus. Tiago vai nos ensinar como nós devemos fazer para não permanecer nesse sistema. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, que quer compactuar com o mundo, que quer fazer as coisas do mundo, se torna inimigo de Deus. Ah, mas eu frequento a igreja. Ainda assim, se torna inimigo de Deus. Você não pode amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa. E as suas vontades desenfreadas também. Decida-se por não amar o mundo, mas ama o Senhor. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre, por toda a eternidade. Daniel teve força de Deus para não se contaminar. É possível não se contaminar? Daniel nos mostra que sim. É possível. Independente de todas as pressões, não nos contaminar. Precisamos ser convictos da nossa fé. Ainda no Salmo 1, nós temos aqui uma palavra mostrando-nos qual é o caminho daquele que obedece o Senhor. Salmo 1 fala-nos que nós devemos ter sabedoria para proceder. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Observe que o Senhor diz que é bem-aventurado, é mais que feliz o que não anda segundo o conselho do mundo, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores, antes está observando a lei do Senhor, a palavra de Deus, a vontade de Deus, os princípios de Deus para a sua vida. Você será mais que feliz. Daniel fez essa escolha de não se deixar influenciar pelas pressões externas. E Daniel então escolheu. A terceira escolha que ele faz é não se contaminar. Ele decidiu no seu coração: eu não vou me contaminar. Tudo começa com uma decisão. É uma decisão no coração. Estava longe de todos, propício a errar, devido à sua pouca idade, à situação emocional que se encontrava, mas ainda assim decidiu. Decida no seu coração.
Guarda o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Decida-se em servir o Senhor. Não se contamine, decida, eu não vou me contaminar, eu não vou pecar, eu não vou andar fora dos princípios de Deus. Foi isso que Daniel decidiu no seu coração, não se contaminar com os manjares do rei, porque os manjares do rei poderiam levar à eterna prisão. Poderia levá-lo a andar fora da vontade de Deus e se perder na sua caminhada. Não procure experimentar aquilo que desagrada o Senhor. Não procure ter experiências porque você está ouvindo que as pessoas estão fazendo, que as pessoas estão experimentando. Não, mantenha-se firme no Senhor. Seja inteligente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Seja sábio, permaneça firme. Daniel escolheu não se contaminar. O seu coração era firme. Firme o coração dele. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, não se preocupem. Mantenha o coração firmado. Ainda o profeta Isaías diz que ele conservará em paz aquele cujo coração está firme nele, porque a mente dessa pessoa está focada no Senhor, ele vai conservar em paz. Fica tranquilo. As pressões vão passar. Os pratos que o inimigo está te oferecendo não valem a eternidade. É tudo temporal. Tudo temporal. Vai passar tudo. Nós andamos por fé e não por vista. Foque naquilo que é eterno. Foque naquilo que é para sempre. Daniel focou no eterno. E em quarto lugar, as escolhas de Daniel atraíram o favor de Deus. No versículo 17, nós vamos ver o que aconteceu com Daniel, porque ele foi obediente ao Senhor, porque ele fez as escolhas corretas. Versículo 17 diz assim, ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel teve um bônus na obediência. Recebeu uma capacidade acima de todos os outros. Todos os outros estudaram, todos os outros foram preparados, mas a Daniel e seus amigos Deus deu uma sabedoria e uma inteligência muito grande, mas a Daniel Deus deu mais. Além da sabedoria e da inteligência, deu capacidade, um dom para interpretar visões e sonhos. E essa interpretação de visões e sonhos lhe garantiu um lugar de destaque no reino. Daniel era como se fosse um primeiro-ministro do rei. Ele excedeu os demais por causa da sua decisão, das suas decisões, suas escolhas em servir o Senhor. Aquele que decide servir o Senhor, Deus vai honrá-lo aqui nessa terra diante dos homens e vai honrá-lo por toda a eternidade. Faça a decisão certa. Deus sempre vai honrar um coração que não negocia o que Deus lhe confiou. Deus confiou a você a sua palavra, Deus confiou a você os seus princípios, Deus confiou a você o evangelho, uma vida nova, uma vida plena. Não negocie, não diga sim ao mundo, não contamine essa vida, esse propósito que Deus colocou para você. Permaneça firme e Deus vai te honrar. Daniel tornou-se um grande homem, um profeta, um porta-voz de Deus aqui nessa terra para animar o seu povo. Tornou-se um grande primeiro-ministro, ajudando os destinos daquele povo enquanto ele ali esteve, com leis justas, sábias. Nós podemos contribuir muito para o meio que nós estamos vivendo, mesmo que estejamos numa situação desfavorável, aparentemente, como foi o caso de Daniel, que inicialmente foi levado cativo. Ele viveu toda a sua vida ali naquele exílio, mas ainda assim honrou e glorificou a Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você. Honre a Ele com toda a sua vida. Decida-se não se contaminar e permaneça firme no propósito do Senhor. Deus te abençoe.